Ei pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, nossa aulinha de hoje nós vamos fazer a revisão das nossas 3 últimas aulas e a correção dos nossos exercícios. Espero que todos tenham acertado. Então, vamos começar a nossa revisão das nossas aulas e a correção das nossas atividades, das aulas de educação física. A nossa primeira aula foi sobre rugby, vocês lembram? Então, aonde que surgiu o rugby? O rugby é originário da Inglaterra, no ano de 1923, na cidade inglesa Rugby, por isso que ele já ficou com esse nome, o esporte já foi chamado. Ele foi uma inspiração que veio do futebol, então ele veio uma variação do futebol, ele é bem parecido com o futebol tradicional que a gente conhece, só que ele é jogado com as mãos. O rugby ganhou sua identidade própria com a retirada de 2 regras do futebol, proibindo o uso das mãos e o take, que permite agarrar o adversário e levá-lo ao chão para retornar com a bola, para ficar com a posse da bola. Então, o objetivo principal do jogo é conduzir a bola até a linha do gol do seu adversário. E o time do rugby é composto por 15 jogadores em campo e 7 jogadores reservas. Então, o campo do rugby, ele é um campo retangular gramado com 2 postes e um travessão em formato de H nas suas extremidades. No lugar do gol, então, tem esse travessão com formato de H. Um campo de rugby consiste em uma área máxima de jogo de 144 por 70 metros de uma superfície plana. A bola também é diferente do futebol. A bola ela tem formato oval, com dimensões entre 28 e 30 centímetros de comprimento. E depois de cheia, ela tem uma devida pressão, que deve fazer uma circunferência de cerca de 74 centímetros. Aprovado pelo regulamento que regula as regras do rugby. A duração do seu tempo, então o tempo do jogo é de 80 minutos, dividido em 2 tempos de 40 minutos. E o posicionamento dos jogadores se divide entre aqueles que ocupam a região da linha atrasada. Os primeiros são os números de 1 a 8 e os segundos são os números de 9 a 15. A gente tem algumas pontuações do rugby, então que é o try, quando a gente consegue pegar e colocar a bola no chão, vale 5 pontos. A conversão, que vale 2, o drop goal 3 pontos, e a penalidade, que vale 3 pontos. Então, quais são as principais regras do jogo de rugby? Ele pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. O jogo tradicionalmente começa jogando uma moeda para cima, determinando para quem começa com a posse da bola. A partida é conduzida por um árbitro e 2 bandeirinhas, que são os auxiliares. Só permitido passar a bola com as mãos, para os lados ou para trás. Para conduzir a bola para frente, o jogador deve usar apenas os pés. Fazem parte dos equipamentos, uniforme, protetor bucal e chuteiras. É permitido agarrar o jogador que tem a posse da bola para roubá-lo. Se eu não tiver com a posse da bola, eu não posso agarrar o jogador. Então, vamos para a primeira atividade de rugby, onde e como surgiu o esporte rugby. Então, ele foi originário da Inglaterra em 1923, na cidade inglesa Rugby. Foi desenvolvido um novo esporte, onde anteriormente era chamado de rugby futebol, pois era inspirado inicialmente com uma variação do futebol. O rugby ganhou sua identidade própria com a retirada de 2 regras do futebol, proibindo o uso das mãos e o take, que é permitido agarrar o jogador e levá-lo ao chão para retornar com a posse da bola. Vamos para a segunda pergunta. Quais as posições dos jogadores numa partida de rugby? As posições do rugby se dividem entre aqueles que ocupam a região da linha atrasada. Os primeiros são os números de 1 a 8,
que faz tipo uma barreira, e o segundo são os números de 9 a 15. Vamos para a terceira pergunta. Destaque as principais regras do jogo. Então, ele pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. O jogo tradicionalmente começa com uma moeda para determinar quem começa com a posse da bola. A partida é conduzida por um árbitro e 2 bandeirinhas, que são os auxiliares. Só é permitido passar a bola com as mãos para o lado ou para trás. Para conduzir a bola para frente, os jogadores devem usar apenas os pés. Fazem parte dos equipamentos uniforme, protetor bucal e chuteira. É permitido agarrar o jogador que tem a posse da bola para roubá-la. Então, vamos para a nossa última pergunta. Escreva qual é o tipo e quantos pontos vale cada pontuação nas imagens abaixo. Então, a primeira embaixo é o drop goal, a segunda penalidade, a terceira try e a quarta conversão. A última pergunta, então, desenhe o formato da bola de rugby, que ela tem um formato oval. Nossa próxima aula, então, foi sobre o atletismo, o esporte atletismo. Então, o que é o atletismo? É um conjunto de práticas esportivas classificadas em corridas, saltos, lançamentos e arremesso. Quais são as características, então, desse esporte? É uma das mais antigas práticas esportivas. Faz parte das Olimpíadas desde a Grécia Antiga. É o esporte olímpico essencial. Contempla os movimentos naturais do ser humano. Então, é um dos esportes mais antigos que que existe, é o atletismo. Então, quais são os tipos, de corrida que nós temos no atletismo? A corrida rasa, a corrida com barreira com obstáculos, a corrida de meio fundo, a corrida de fundo, a corrida de revezamento e a maratona. E quais são as provas de campo que tem no atletismo? São os saltos e os arremessos. O salto em distância, o salto em altura, o arremesso de peso, o arremesso de disco, o arremesso de dardo e o lançamento de martelo. A gente vai para as atividades. Descreva qual modalidade do atletismo é as imagens a seguir. Então, a primeira é a imagem da corrida rasa, a segunda da corrida com barreira e obstáculos, a terceira corrida de revezamentos e a quarta maratona. Segunda pergunta, qual a diferença entre lançamento de disco e lançamento de dardo? O lançamento de disco é lançar um disco de metal maior distância possível. O lançamento é feito dentro de um círculo de 2,5 km de diâmetro no chão. O atleta deve segurar o disco plano contra os dedos das mãos e o antebraço. O lançamento de dardo é aquele que lança um dardo o mais longe possível. O atleta tem que impulsionar um dardo pelo encordoamento, o dardo tem que ser lançado por cima do ombro. Tem que ser tocado no solo pela ponta metálica. Não pode criar fora do setor da queda. O atleta não pode abandonar o corredor antes de o dardo cair no chão. Cada atleta tem 3 tentativas. E aí tá as imagens que a gente colocou para vocês verem como que é um lançamento de disco e como que é um dardo. A nossa terceira pergunta é: o que seria a corrida de maratona? É uma corrida de longa distância que é realizada em meios públicos. Geralmente é na rua, que acontece a maratona. O percurso é de 43 quilômetros de 195 metros. Sempre no final do ano passa, a corrida de meia maratona lá de São Silvestre. Então, a maratona é bem conhecida no nosso meio. Qual a diferença entre salto em altura e salto à distância? O salto em distância é um salto horizontal. O atleta deve correr em uma pista por aproximadamente de metro e em seguida realizar um salto. Deve ser feito antes de uma marca estabelecida. O vencedor é aquele que conseguir alcançar
a maior distância na areia. O salto em altura é aquele que consegue o maior salto numa altura estabelecida. O vencedor é aquele que consegue dar o maior salto deles. Também colocamos aí as duas imagens de um salto em altura e um salto em distância para vocês verem a diferença. E a nossa última aula de semana passada foi sobre esporte, mas nós aprendemos sobre os valores e ética. Então, o que é a ética? A ética vem do grego ethos, que significa caráter, comportamento. A ciência que estuda e promove reflexões de respeito dos valores e princípios morais que norteiam a nossa vida humana. Então, a gente botou uma imagem da ética, que a ética ela também vem junto com a responsabilidade, o respeito, a transparência, a integridade, a cidadania, a lealdade. E a gente precisa ter muita ética quando se praticamos um esporte. E o que são então valores? Conjunto de condutas assumidas pelo indivíduo com finalidade de organizar relações interpessoais e ambientes segundo os valores do bem e do mal. E a gente botou duas charges aí para vocês verem, né? A primeira é um aluno, a professora pediu: escreva na lousa a palavra ética. Aí o aluno respondeu: roubar o giz, professora. Só que ele acabou escondendo o giz. Então, qual é a ética que esse aluno teve aí? A segunda aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora da nota. Então, e aí, né? Será que ele fez certo oferecer uma maçã para a professora para que ela lembrasse com carinho na hora de dar a nota para o seu aluno? Então, assim, quais são os valores positivos e negativos que a gente tem, né? O desrespeito, o ódio. Os valores positivos, né? Vamos falar então: o amor, a honestidade, o respeito e a confiança e lealdade. E os valores negativos: o desrespeito, o ódio, mentira, intrigas, são os valores negativos. E como que a gente pode estar pensando tudo isso dentro do esporte? Incentivo das adoções de hábitos de vida mais saudáveis. O esporte influencia nas relações interpessoais, de boa convivência, o trabalho em equipe, favorece o aprendizado de valores e das principais morais. Então, vamos ver o que é ética dentro do esporte, que é o fair play, que é muito conhecido, né? Que significa o jogo limpo, que ele foi criado pelo idealizador dos Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin, que significa, na prática, honestidade na execução de uma tarefa, o respeito pelo adversário, lealdade. Ora, o jogo limpo representa um modo de pensar e agir. Não aceita o uso de astúcia e artifício, nem subterfúgio para obter o sucesso. Infelizmente, o fair play ele vem sendo ameaçado por interesses pessoais e comerciais, que nada coincide com o objetivo do esporte. O que é então isso que está vindo, né? O antijogo, a propina, a trapaça, isso que está atrapalhando o uso do fair play nos esportes, que muitas vezes se oferece dinheiro para facilitar a vitória ou uma derrota de uma equipe ou mesmo de um adversário. Então, nós vamos agora para a nossa atividade. Leia as tiras abaixo e indique por que não há ética. Aí é uma coisa muito pessoal, então eu coloquei a minha opinião como Denise, o que eu acho. A primeira é aquela da redação, né, para lembrar com carinho da nota, para que a professora possa dar uma nota melhor do que ele merece. Ele levou uma maçã, para que a professora dê uma nota melhor que ele mereça. A segunda: para não escrever o que a professora pediu, o aluno preferiu esconder o giz, a professora diz que roubaram. A nossa terceira pergunta é: sublinhe os valores positivos que devemos ter no esporte e na sociedade. Então, é o amor, honestidade, respeito, confiança, lealdade, respeito pelo outro.
A nossa terceira pergunta: descreva um exemplo de fair play no jogo. Alguns exemplos de fair play são quando o jogador se acidenta em campo e a bola está com outro jogador de outro time adversário. Esse jogador coloca a bola para fora do jogo para que o que está machucado seja atendido imediatamente, ou quando o jogador percebe alguma falta marcada injustamente, comunica o juiz do jogo. Isso é um exemplo que eu coloquei do fair play. Nossa última pergunta, então: pesquisa um caso de doping no esporte. Então, eu coloquei o caso da Daiana dos Santos, que foi o uso da furosemida. A ginástica brasileira Daiana dos Santos foi um caso de maior repercussão no Brasil. A atleta foi pega no exame antidoping feito em 2009. Em sua urina foi encontrada a furosemida, que é um diurético usado para controlar o peso. Daiana se defendeu dizendo que a substância estava em um remédio de tratamento estético. Além de ela não estar competindo na ocasião, no entanto, a Federação Internacional de Ginástica considerou culpada e aplicou uma suspensão de 5 meses. O nadador também César Cielo também foi apanhado com a furosemida no exame antidoping do troféu Maria Lenk em 2011. Nadadores no mundo inteiro se manifestaram decepcionados com o brasileiro e fizeram 2 críticas ao campeão olímpico e mundial. Mas o atleta disse que houve erro na manipulação do seu suplemento e ele foi apenas advertido. Então foi essa nossa aula, a nossa correção de hoje. Espero que todos tenham acertado. Até mais.